Voltamos para o último bloco do SAP Concurso Show, agora com Fernando e Reinaldo, da Braskem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Contem pra gente quem são vocês na noite. Então, boa tarde. Eu sou o Fernando, eu trabalho na equipe de tecnologia da informação. A gente lidera um time que a gente chama de Business Solutions, justamente apoiando áreas de negócio a trazer novas tecnologias para justamente trazer produtividade e trazer transformação. Eu sou o Reinaldo, eu trabalho na área de Project Delivery e fui um dos responsáveis pela implementação do concurso na Braskem. Ótimo. Então vocês são as pessoas certas para contar pra gente por que implementar, quais são os benefícios de implementar e como é essa jornada de implementação. Vamos começar? Há quanto tempo que a Braskem vem nessa jornada de digitalização e simplificação de processos? Então, eu diria que aproximadamente mais ou menos uns 3 anos a gente vem atuando muito forte, isso veio desde a liderança da empresa, o que a gente consegue fazer para justamente transformar e melhorar processos, produtividade e tendo muito como a base da tecnologia. Então, eu diria que esse movimento teve uma aceleração forte do lado de tecnologia da informação com a chegada do nosso novo CIO, que na verdade agora já não é mais novo, né, que ele já está um tempinho com a gente. Veio em 2017 justamente com a proposta de como reestruturar a nossa proposta de valor para justamente apoiar a Braskem nessa jornada de trazer transformação de processos, produtividade, tendo a tecnologia como meio para isso. E como é que o SAP Concur se insere nessa estratégia? Eu diria que, acho que dentro dos pilares que a gente vem atuando, então, de trazer produtividade, esse era um foco muito, muito grande. Aí, por um outro lado, Reinaldo, você fica à vontade de me complementar, as nossas áreas de serviços compartilhados têm atuado muito forte também com como ter processos mais robustos, mais conformes. E nesse contexto que a gente justamente começou a buscar o que a gente tinha de solução, e o concurso foi a solução que a gente encontrou para ajudar a trazer esses dois pilares, a produtividade e a robustez dos nossos processos. Muito bem. Há quanto tempo vocês implementaram o SAP Concur? A gente fez a implementação, começamos pelo Brasil, começamos no final de setembro, com a data bem agressiva de 15 de novembro. Conseguimos entregar com grande satisfação dos usuários e depois a gente fez a implementação do México também em um mês. E agora a gente está completando a implementação para os Estados Unidos. Muito bem. Quais funcionalidades que vocês estão usando? A gente está usando, por enquanto, Brasil e México usam só o Expense, que é a parte de gastos. Os Estados Unidos, eles já tinham o módulo de viagens, só que pela agência de turismo, e agora eles estão integrando junto com a nossa plataforma do Expense. Tá. Vamos conversar, vamos dar um passo para trás. Me mostrem como que era o cenário antes da implementação de concurso para o processo de reembolso. Eu acho que a gente pode separar a jornada, eu diria a jornada, do ponto de vista das pessoas, dos usuários finais, e acho que da nossa equipe de serviços compartilhados. Então, do lado da equipe Braskem, eu diria que era um processo totalmente manual, ou seja, você ia fazer uma viagem, você tinha que ficar coletando os recibos, guardando. Uma vez que você retornasse, você tinha que entrar dentro do SAP, colocar os valores, pegar os recibos, colocar no malote, enviar. Então era uma experiência realmente bastante... Malote, que palavra atual, quem não gosta, né? Quem não adora um malote, né? Pois é. Então, olha que lindo que o Bechara falou. Um processo tão artesanal, poético, né? Sim. Então, por esse lado, e do lado da equipe de serviços compartilhados, eles tinham a responsabilidade justamente de receber isso, olhar um a um manualmente, validar as políticas, ou seja, sem ter nenhum tipo de solução que ajudasse eles justamente a fazer esse processo de uma maneira mais produtiva. Bem artesanal. Bem artesanal. Acho que é uma palavra bem interessante para utilizar, né? Uma palavra romântica para falar, sim. né? Muito bem. Se você trabalha hoje numa empresa que tem processos artesanais, continue acompanhando a conversa para ver para onde é que a gente vai. Então, tá bom. Qual foi a dor que levou vocês a buscarem o concurso? Eu também separaria os dois lados. Primeiro, eu acho que é produtividade. Então, somente, eu diria, nossas áreas de força de vendas, que eu diria assim, viagem faz parte do dia a dia deles. Sim. Era uma questão que tinha muita reclamação de processo não é produtivo, eu não consigo fazer nada dentro de uma aplicação móvel, eu tenho que fazer tudo dentro, conectar numa VPN, ou seja, uma experiência muito onerosa. E do lado da nossa área de serviços compartilhados, é um movimento muito forte de conformidade. Sim. Então, por ser um processo manual, por ser um processo que não tinha apoio de tecnologia,
E a Braskem também, nesse movimento de fortalecer os seus processos de conformidade, a gente tinha que... a gente precisava de uma coisa mais robusta, melhor, para conseguir cumprir com esse objetivo. Então, tiveram esses dois aceleradores, eu diria, que motivaram a gente a evoluir com a solução. Reinaldo, qual foi a mudança para a equipe que faz essa gestão, então, para esse sistema de apoio, a partir do momento que entra o concurso? Acho que a grande mudança é que eles têm mais visibilidade de todo o processo, né? Antigamente você enviava um relatório de despesa e precisava de uma aprovação, só que eles não sabiam quem vai aprovar essa despesa, com quem está isso, né? Onde está parado. Agora não, ele consegue ver toda a cadeia, né? Então, se eu envio um relatório hoje, já tem no fluxo, você fala, ó, esse relatório vai ser aprovado pelo Fernando, ou esse relatório vai ser aprovado por algum outro diretor, e eles conseguem já visualizar tudo isso. Então dá uma grande agilidade e eles conseguem visualizar bem o que está acontecendo, né, dentro do processo. Sabe o que eu acho genial para essa equipe especificamente? É você trazer os parâmetros para dentro do sistema de tal maneira que eles não têm que se envolver no todo. Eles precisam se envolver no que sai do padrão. Perfeito. Então, na exceção, eles precisam realmente se envolver. E não em cada uma das transações, né? Não é pedir autorização para coisas que estão dentro da política. Quando já está dentro da política, não precisa autorizar, já está valendo, né? E isso é outra coisa bem importante, porque ao momento que o integrante coloca o relatório, ele já está validando todas as políticas da empresa. Então, se tem alguma coisa que não está conforme, a pessoa que aprova dentro do serviço compartilhado já vai receber um aviso, olha, a pessoa fez um gasto acima da nossa política. E ele vai ter a opção de ou devolver para o integrante ou aprovar. Antigamente não, ele tinha que ficar olhando despesa a despesa para saber se estava conforme ou não. Sim. E obviamente a gente pensa em usuários com pressa, imagine a qualidade da informação entre cruzar o que estava vindo num recibo e, por exemplo, o que estava vindo numa transação onde muitas vezes o que as pessoas fazem por praticidade eu tive uma despesa que tiveram 20 recibos. Eu pegava o valor total, somava numa única linha, ou seja, a equipe, quem sofria para fazer a auditoria... Tinha que reconciliar tudo. Era justamente ficar conciliando e fazendo bater. Então era um processo bastante assim, artesanal, como você colocou muito bem. E outra coisa também é a integração, né? Porque, por exemplo, quando tinha algum problema, como que ele fazia a comunicação? Pelo e-mail. Aí até o cara descobrir na caixa de e-mail, olha, meu relatório vai ser devolvido porque tem algum problema. Agora não. Ao momento que ele devolve, o aplicativo já vai avisar ele, ó, você teve um relatório devolvido. E vai ter um comentário e vai dizer, ó, você precisa fazer essa e essa correção. Então é bem mais prático. E mais rápido. Sim. Né? E para o usuário, qual foi a grande alteração? Qual é a diferença na jornada, na experiência? Bom, eu posso falar como usuário, é muito mais prático. Por exemplo, você está numa viagem, antigamente eu até estava comentando com o pessoal, eu ficava com uma planilha, por exemplo, tem uma viagem de 2 semanas, tem um monte de recibos, ficava com a planilha dia a dia registrando, porque só podia fazer a prestação no final. Agora não, você vai, faz uma despesa, você já automaticamente pega o seu celular, tira uma foto, ele já escaneia, já põe os valores, põe a categoria da despesa. Não e tem depois que digitar, né? Nada. Em nenhum momento você digita nada. Eu vou dar um exemplo prático e atual. Vindo aqui hoje para o SAP Concurso Show, vim de táxi. O taxista me deu um recibo escrito à mão. Eu já peguei o celular, saindo do táxi, já tirei uma foto, ele já reconheceu qual que era o valor, qual que é a natureza de despesa, qual que é o dia, e a única coisa que eu tive que fazer foi salvar. Ou seja... Por isso que a gente chama esse programa de SAP Concur Lovers. Quem não vai amar, né? Olha a diferença. Assim, é radical a diferença do que era experiência antes. Que você tinha que digitar vários campos num relatório para tirar uma foto e pronto, já reconheceu, já está no seu relatório de despesa. Perdia vários, por exemplo, quando eu volto de uma viagem dessas, você pedia meio-dia, por exemplo, para conseguir arrumar o relatório para deixar ele pronto para ser enviado. Agora não. Você voltou da viagem, você clica no enviar, pronto, acabou. Clicar no enviar. Palavras que trazem paz. Eu fiz o meu relatório de viagem clicando em enviar. Não é? Então tá. Quais os benefícios que vocês enxergam com a SAP Concur como parceiro? Eu acho que o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a produtividade e a experiência que a gente consegue entregar para a empresa como um todo. Então, trazer esse tipo de experiência que é simples, que é fácil, eu diria até que chega a ser divertido,
Sim. Porque reconhecimento de imagem, você colocava, pô, será que realmente... gente E você vê funcionando. Tem a gamification, né? Sim. Eu tenho um desafio agora, vamos ver concurso É. se você é bom de verdade. Esse garrancho aqui, você consegue fazer? Exatamente, a gente ficou surpreendido. Então, acho que tem esse lado de trazer muita produtividade. E o outro, eu acho que é conformidade de processos, porque você tendo as políticas, você tendo todas as suas regras da empresa construídas dentro da solução, como você bem colocou. Em vez de eu ter que auditar 100% no sentido de garantir que 100% está dentro da política, eu deixo a solução fazer isso. E aí, a partir daí, eu consigo atuar nas exceções, nas regras. Então, isso traz muita produtividade e segurança no processo, do ponto de vista até da nossa equipe de back-office. Reinaldo, fala pra gente um pouquinho de assim, a Fernanda estava comentando que o concurso, ele não tem personalizações, ele é uma ferramenta que você implementa do jeito que ela tá. Para que isso funcione, você tem que pensar os processos, repensar os processos da empresa. Conta um pouquinho como que é isso na hora da implementação, como que só o fato de ter que implementar o concurso já faz a gente repensar os processos da empresa e otimizar esses processos. Sim, é bem uma mudança de paradigma. Você tem que se adaptar à solução da ferramenta, mas também a gente consegue fazer algumas adaptações, porque tem a parte da contabilização, no nosso caso do SAP, a gente consegue desenvolver algumas coisas. Agora, por exemplo, você pensar como a Fernanda mencionou na parte visual, eu não gosto do logo dessa cor ou da outra, realmente não tem como mudar, é um produto pronto, né? Mas a gente conseguiu fazer várias adaptações dentro da parte, por exemplo, do México, da parte de impostos, a gente teve que desenvolver e funcionou super bem. Mas vocês tiveram que repensar e mudar alguma coisa ou estruturar melhor a política de viagem, justamente porque, por exemplo, a gente teve clientes que vieram aqui e falaram assim, olha, a gente tinha um processo diferente para cada empresa do grupo. A partir do momento que a gente trouxe o concurso, a gente repensou a estrutura, repensou a política e refez, deixou ela mais simples, né? Sim, a gente reviu a política realmente, dos pré-requisitos para implementar o concurso realmente preencher as informações referente à política e nesse momento a gente começou a debater, por que que você está limitando esse valor de viagem, está deixando essa despesa como, ela vai ser recusada, né? A gente, com experiência de viagem, a gente sabe, tem casos que você precisa fazer um gasto acima do limite, o que basta é a aprovação. Então, isso foi uma mudança que foi feita. E em relação às empresas do grupo, por exemplo, a gente tentou, México, Brasil, a gente tentou deixar todo mundo na mesma página. Então, a gente conseguiu... O México, eles queriam fazer tudo diferente. A gente falou, não, a solução é uma só, vamos fazer tudo igual. E eles seguiram realmente e foi bem interessante. A gente conseguiu mudar bastante coisa na política em função do concurso. Mas até trazendo mas o que eu acho isso é um ganho secundário. São as conversas que você tem a partir da implementação da ferramenta, né? Sim. Não, mas eu acho que até um outro viés, com certeza, mas quando as pessoas pensam também muito em vou ter que revisar todas as políticas, é um processo engessado, acho que vem também uma questão de, poxa, mas isso é um esforço grande. E algo que eu acho que foi surpreendente para a gente a gente queria ter a captura do valor com velocidade. Tinha pressões tanto de negócio quanto da nossa área de serviços compartilhados. E a gente conseguiu, em 2 meses praticamente, implementar uma solução. Ou seja, a gente conseguiu rever as coisas, mas acho que também traz o viés de você não precisa fazer um projeto gigantesco, global, para rever todas as políticas, harmonizar. Não é algo engessado a ponto que você não consiga com velocidade colocar, porque essa foi a experiência que a gente teve. E a Braskem, acho que a gente tem uma característica bem desafiadora no sentido de o quão descentralizado e o quanto tem políticas regionais. Então, e mesmo assim a gente conseguiu nesse espaço de tempo fazer uma primeira implementação numa região e estamos conseguindo levar para as demais. Então, não, a gente até coloca assim, o sistema ele é parametrizável, então você pode colocar regras diferentes para cada filial se assim você desejar, não é esse o ponto. Mas a questão é que na hora que você vai imputar esses dados, isso te faz pensar. Por que eu estou imputando uma regra diferente para cada filial? Ou para cada regional? Ou para cada hierarquia? Eu preciso disso? Porque você pode. Mas é justamente na hora que você vai parametrizar o sistema, você começa a ter conversas significativas, que é o que você estava falando. Tipo, eu quero mesmo barrar essa despesa? Faz sentido?
qual é o ganho que eu vou ter em termos financeiros e qual é a perda que eu vou ter em termos operacionais de produtividade, né? Então, eu acho que esse tipo de conversa é um ganho secundário Com certeza, interessante do sim. concurso. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre que ganhos a visibilidade maior de dados trouxe para a empresa. O fato de você ter acesso a dados confiáveis, como você falou, em tempo real. Eu diria que a gente tá começando essa jornada, né? Então, ó, a gente tem uma implementação praticamente não tem nenhum ano ainda. Mas o que a gente já está conseguindo, primeiro, eu consegui, tenho relatórios, tenho coisas, mas consegui acelerar os meus processos de, por exemplo, o tempo entre, aí você pode me ajudar aqui, Reinaldão, o tempo entre a gente vir e solicitar uma prestação de conta e o tempo que demora para analisar, uma vez que tem todas as regras estruturadas, já está caindo. Então, o SLA de o integrante receber de volta aquele dinheiro do reembolso já aumentou. A gente está conseguindo ter informações também de como que está a utilização, quais os tipos de despesa que estão tendo maior uso ou menor uso. Então, eu diria que a gente está aprendendo ainda nesse sentido, mas o que a gente já tem de resultado, com certeza, é a experiência e a agilidade no processo e também conseguir ter começando a ter a base para a gente começar a tirar mais informações e mais coisas. Então, próximos passos. Vem aí na segunda temporada as grandes negociações que vocês vão conseguir fazer a partir dos dados estruturados que vocês vão receber. Sim, eu diria que a gente quer muito chegar nisso, mas existem coisas, né? A prioridade agora eu preciso garantir que eu tenha esse processo implementado em todas as regiões. Então, coisas que, por exemplo, seriam interessantes para a gente começar esse tipo de coisa, a gente ainda não está. A gente vai ter que mexer algumas coisas para começar a trazer esse tipo de inteligência, mas sem dúvida nenhuma, eu diria que a gente só está começando em termos do que a gente quer alcançar com essa solução. Tá bom. Reinaldo, para você como TI, conta pra gente, do fundo do coração, como foi essa implementação. Olha, Só verdades. Verdades. Verdade número 1, eu não conhecia nada de concurso e muito menos da parte de reembolso de despesa de viagem. Fui colocado no projeto com aquela mentalidade que eu tinha de projetos SAP. Cadê o consultor? Não, o consultor está remoto. Mas ele vai vir para cá? Não vai. Eu não Você posso vai falar... abraçar ele. Se Isso. alguma coisa der errado, com quem eu vou gritar? Várias vezes Pô, não dá para pedir para ele vir aqui, porque eu preciso que ele me mostre. Preciso que alguém segure minha mão nessa hora do que ele me mostre. Go Live. A gente teve muita sorte, porque os consultores que atenderam a gente, o Anderson e o Giliatti, eles foram muito bons. Eles, olha, apesar de eles não estar presentes fisicamente, a gente, quando precisava dele, ou mandava uma mensagem, ou ligava, e o atendimento era imediato. E o concurso tem isso, né? No SAP, você, precisa que mude alguma coisa, precisa fazer uma request, precisa pedir aprovação, não sei o quê. No concurso não, ele entra lá, 1 minuto ele liga para você e fala, tá pronto, pode testar. Ai, que lindo. Mensagens que dão a paz. Em 1 minuto ele liga e tá lá. Mas eu vou insistir que não foi sorte, não, essa é a experiência do cliente da SAP Concur mesmo. Não é sorte, não, é sempre assim. E quem tá na nossa audiência tá vendo que a gente está trazendo vários clientes, cada edição um cliente e o relato da experiência do cliente não muda, é sempre realmente essa. E que conselho que vocês dão para quem está vendo essa live e ainda está num processo artesanal e gostaria de implementar o SAP Concur? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa quanto mais robusto você tiver as suas políticas, e a gente ainda, eu coloco assim, brasileiro, a gente gosta das coisas rápido, eu diria que essa é a parte que com certeza dá mais trabalho. Se você tiver as políticas já robustas e estruturadas, o processo vai ser muito rápido. Eu acho que a gente tem um bom exemplo a gente não tinha, diria, as políticas tão robustas quanto a gente poderia ter, e mesmo assim a gente conseguiu rápido. Então isso com certeza é um acelerador. Eu diria que uma outra coisa que aqui fez muita diferença é a questão da gente conseguir eliminar completamente a utilização de papel, de armazenar os papéis. E isso é uma discussão que não tem absolutamente nada a ver com o concurso. É uma coisa que as empresas podem avaliar e ter o concurso como um acelerador. E eu acho que a última coisa é justamente conseguir mostrar para as áreas, somente as áreas que usam mais, mostrar a experiência que elas podem ter e trabalhando de uma forma diferente. Muito bem. Meninos, muito obrigada. Foi excepcional. Sempre é muito bom escutar vocês. Muito obrigado para vocês, pela audiência. Não deixem de acompanhar os nossos conteúdos no YouTube da SAP Brasil e nas nossas redes sociais.
Lá tem muita coisa sobre simplificação de processos, digitalização e como funciona o SAP Concur. Vale muito a pena conferir. Aí você curte, compartilha e não deixa de se inscrever em nossos canais. Até o próximo SAP Concur Show. O que te daria menos trabalho? Guardar notinhas de despesas e mandar por malote físico? Ou tirar fotos e enviar com um clique? Qual aprovação é mais segura e rápida? Feita manualmente? Ou feita por algoritmos que protegem o viajante e a empresa? O que te desgasta menos? Processos burocráticos? Ou automatizados? Quando o processo é mais detalhista? Quando é feito pelo humano ou pela máquina? Quando o assunto é relevante financeiramente, como você garante que está certo? Simplesmente confia que está correto ou analisa relatórios? Na hora de uma viagem, qual a melhor escolha? Fazer o que é preciso, custe o que custar de maneira irracional? Ou garantir uma viagem com consciência e tranquilidade? Na hora de reservar um hotel de trabalho, o que é mais prático? O hotel 5 estrelas? Ou o hotel que atende o seu perfil de viajante executivo aprovado pela política de viagens da sua empresa? E aí, ficou difícil de entender? Com a SAP Concur, o importante não é o destino, mas sim a jornada.